Atenção, ouvintes da Mercosul FM. Dentro de 5 segundos você vai ouvir Radar Mercosul. 5, 4, 3, 2, 1. É isso aí, estamos de volta. Esse é o Radar Mercosul. Agora são 12:02. Você que quer acompanhar a gente aí, você pode fazer pergunta através do WhatsApp. É o 3642-1002. Nós estamos aqui com ela, a Franciele Danelon. Ela que é secretária da Educação aqui em Guaíra. E primeiro quero agradecer você aceitar o nosso convite aqui no Radar Mercosul. Ela também já foi vereadora, já tem uma história bastante. Eu acho que o tempo hoje para nós é curto. E quero falar, hein? Quero falar. Pensa numa mulher alta. É alta. Seja bem-vinda no Radar Mercosul, Franciele, tudo bem? Bom dia, Cauê, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, internautas que acompanham a Rádio Mercosul. Quero agradecer a oportunidade, esse espaço aberto para que nós possamos compartilhar um pouquinho das ações da Secretaria Municipal de Educação. Maravilha, obrigado mais uma vez. Conta um pouquinho da tua vida. Você é nascida aqui em Guaíra, como que é a tua história até chegar na vida pública como vereadora? Como foi essa... Sou guairense com muita alegria, amo essa cidade, nasci no ano de 1982 aqui em Guaíra, cresci aqui estudei, tive toda a minha formação básica e me casei muito jovem, aos 17 anos, fui embora para o Rio Grande do Sul, fiquei ali um período de 4 anos e retornei para Guaíra, onde eu terminei a minha formação, a minha graduação em pedagogia, sou pedagoga, tive a minha formação na graduação em 2005 e já em 2006 iniciei um trabalho no Centro Universitário Uninter, uma universidade à distância, a qual eu sou gestora até hoje. E o meu trabalho, falando um pouquinho dessa minha história aí, na política principalmente, começou na Uninter. Em 2006 nós desenvolvemos um trabalho muito bacana de bolsas de estudos, uma parceria do município de Guaíra com a universidade, onde naquela oportunidade nós conseguimos beneficiar cerca de 300 pessoas com a oportunidade da realização do sonho do curso superior. E aí começou a minha trajetória. Tua trajetória na vida pública, digamos assim. Pública, política, fortalecida na área educacional, que é a minha grande paixão. Que maravilha. Me diga uma coisa, me conte um pouco hoje sobre a Secretaria da Educação. Quais são os projetos, o modelo que vocês estão trabalhando, da onde vem essa tua paixão por isso, se é uma coisa que você trouxe da vida pessoal, que isso te favoreceu no amor e o cuidado, que a gente sabe que você tem um amor e um carinho tão grande pela educação, isso vem já do teu lado pessoal, você foi desenvolvendo ele no decorrer dessa tua trajetória na vida política, na vida pública? Que legal, muito bacana a sua pergunta, porque a gente pode explicar um pouquinho das nossas ações e o porquê delas, de algumas marcas que eu trago de forma positiva aí na minha profissão. Bom, eu tenho formação na área da educação, trabalho com a educação de fato desde 2006 com a formação de professores e ali iniciei a minha vida pública como vereadora também e sempre defendendo e levantando a bandeira da educação. Diante dessa bandeira eu sempre tive a marca da inclusão, porque eu sou mãe de criança autista, tenho um filho autista e eu acompanho não só o desenvolvimento, a luta dos profissionais para que a inclusão aconteça, mas também eu posso compartilhar com as famílias a luta para que os nossos filhos possam ser atendidos diante de uma educação inclusiva, diante de uma sociedade que possa respeitar e garantir os direitos dos nossos filhos. Então, assim, essa minha relação com a educação, com a busca do modelo de uma educação humanizada, que é dessa forma que nós trabalhamos na Secretaria de Educação, essa educação de portas abertas para as crianças com alguma particularidade, individualidade. E quando nós falamos desse atendimento de inclusão, nós não estamos falando somente da criança com deficiência, nós estamos falando daquele indivíduo que passa por um momento especial, que precisa de um olhar especial. Então, assim, essa minha bandeira, essa minha marca de educação inclusiva e humanizada, sem dúvida nenhuma, está totalmente relacionada às minhas experiências de vida, e principalmente como mãe. Me diga uma coisa, Franciele, você como mãe agora, não como profissional, já que você tocou nesse assunto, para a conscientização das pessoas que nos ouvem hoje, você pode falar para a gente que ainda hoje, depois de tantas coisas que a gente tem passado no mundo,
não quero nem falar só de pandemia, mas do preconceito, do racismo, o feminista, o machismo, toda essa área que engloba a indiferença, as diversidades, os descasos das pessoas. Você como mãe de autista, que você falou pra gente, ainda hoje existe um preconceito, vamos falar como mãe, olhos de mãe, depois vamos falar do profissional, ainda existe esse preconceito quando você sai assim comer uma pizza com teus filhos, vai passear em algum lugar, vai nas marinas, em algum lugar, existe esse preconceito, aquele olhar assim de, nossa, de espanto ou de descaso, existe isso ainda hoje? Infelizmente sim, existe sim. Eu falo isso com muita segurança porque eu passo na pele. Mas o que eu acredito que seja o grande motivador desse preconceito? A falta de informação. Existe ainda o preconceito, mas nós já melhoramos muito. Por quê? Porque hoje nós não nos calamos mais. Hoje a mídia trata da diversidade, hoje os próprios órgãos públicos tratam dessa diversidade. Aí eu falo do trabalho da Secretaria de Educação. Nós temos um trabalho desde 2017, onde nós trabalhamos as campanhas voltadas às datas que fortalecem a conscientização, a luta, né, pelo conhecimento das causas. Inclusive nós temos em abril uma semana, a Semana da Inclusão, que nós trabalhamos todas as deficiências, levando informação para que as pessoas conheçam qual é o comportamento da pessoa autista. Será que a pessoa autista ela tem algumas atitudes porque ela é mal educada ou porque aquilo infelizmente é algo que é dela, que ela não consegue controlar, porque é um transtorno, né, global, é uma questão comportamental. Então a gente vem trabalhando muito com a informação. A partir do momento que as pessoas entendem o porquê aquele indivíduo tem aquele comportamento, elas passam a deixar de ter esses olhares, como que eu vou te falar, condenando ou julgando, para ter um olhar acolhedor. Deixam de ver aquilo como um problema. Isso. Sabe o que tem aberto assim, muito espaço para o autista, para o autismo que eu tenho acompanhado? É claro que não é só de agora, já vem de muito tempo, mas o apresentador Marcos Mignon, sim, ele tem um filho autista. Sim, o Romeu. O Romeu. E ele tem levantado essa bandeira de uma forma tão natural, o Marcos Mignon e o Romeu, que as pessoas começam a se interessar, a entender alguns comportamentos, e de repente as pessoas começam a se dar conta que na família tem uma pessoa autista, e elas mesmas se davam conta e viam aquilo como um problema. Mas você usando aquela situação, né, de uma maneira suave e da inclusão que você tem falado, para nós, eu acho que vem a somar para todo mundo. Com certeza. E eu quero compartilhar assim, uma experiência minha como mãe, rapidamente com você. Eu passei a deixei de viver somente os olhares de condenação para ter a experiência dos olhares de acolhimento. Porque muitas pessoas me conhecem e conhecem o meu filho. E eu passo por diversas situações de crise, onde ele tem uma crise no supermercado, ele tem uma crise no restaurante. E algumas pessoas que conhecem, eu sempre falo, você não precisa vir se colocar à disposição para ajudar a segurar nada. Mas elas simplesmente olham e sorriem para você, te acolhendo. E aquilo é tão gratificante para a família. Força, tipo assim, fique tranquila que tá tudo bem. A gente entende. A gente entende o que está acontecendo. Então, assim, isso me emociona muito. E eu falo porque, assim, eu tenho certeza que algumas pessoas que já vivenciaram isso comigo, e se escutar isso agora, eu quero fortalecer. Porque a família de uma criança autista, a família de uma criança com uma deficiência, que de certa forma chama atenção, ela quer ser acolhida. Simplesmente, a gente não precisa, às vezes, da ajuda do outro. De olhar condenador e um dedo que acusa, muito né? menos, muito menos. Que é alguém que vem. Mas é aquele olhar que diz, está tudo certo. Tipo, força que nós estamos, tá tudo bem. Maravilha. Agora me conte um pouco mais sobre a Secretaria de Educação. Você entrou aí, você começou a revolucionar aí com projetos, com coisas novas. Fala um pouco como que está esse movimento dentro da Secretaria de Educação, aqui para Guaíra e região, né? Falar da Secretaria de Educação é uma alegria para mim, e não digo que a gente está revolucionando, não. Eu já quero deixar aqui o meu reconhecimento a todos os secretários que passaram por essa pasta, porque não é uma pasta fácil, é a maior pasta do Executivo Municipal, é o maior orçamento do Executivo Municipal, e nós sabemos que as relações humanas, elas não são tão fáceis assim, né? Então, a Secretaria realmente ela é desafiadora.
mas nós encaramos esse desafio com muita alegria, né, e dinamismo. Quero já deixar aqui o meu reconhecimento a toda a equipe da SMED pelo apoio, reconhecimento às nossas diretoras, coordenadoras, professores, todos os educadores, a família e educação do município de Guaíra, porque nenhum trabalho seria desenvolvido se todas essas pessoas não acreditassem na nossa proposta e no nosso projeto. Então, quero já deixar os meus agradecimentos à nossa família Educação. Eu assumi a Secretaria Municipal de Educação em 2017, não sei se eu estou falando muito rápido. Não, fique à vontade, fique à vontade. Onde a gente, assim, acabou se deparando com algumas dificuldades. Naquele momento, a gente viu uma situação da estrutura física das escolas bem precária, e nós começamos um trabalho de reestruturação desses espaços. Tivemos também dificuldade com relação a alguns equipamentos para que a educação acontecesse de forma satisfatória, como a falta de materiais pedagógicos, jogos pedagógicos. Então nós passamos a esse processo de reestruturação da estrutura física, aquisição de equipamentos pedagógicos, equipamentos de mobília para as escolas, para as cozinhas. Então, assim, nós tivemos a gestão que passou, uma gestão bem desafiadora nesse sentido. Reformas, ampliações, ajustes, aquisições de equipamentos e também a reformulação da formação continuada dos nossos professores. Que bacana. Nós entendemos, assim, que para que nós realmente possamos atender a nossa criança que está lá na ponta, nós temos que investir no nosso profissional. Claro. O professor é quem está ali, o professor é quem vivencia o cotidiano escolar, as grandes dificuldades que essa criança apresenta. Então nós precisamos entender esse professor, acolher ele diante da sua dificuldade, não só pedagógica, profissional, mas diante da sua necessidade também voltada às questões socioemocionais. Eu me recordo muito bem que o número de solicitações de licença-prêmio que eu recebi naquele primeiro ano me assustaram. E a grande justificativa era a depressão. Olha só. Muitos servidores passando por um quadro de depressão naquele momento. Foi aí que nasceu... Por que você acha que tinha essa depressão, já aproveitando embalos? Muita pressão no trabalho, falta de dinheiro, tudo que está acontecendo. Na realidade, assim, a gente tem que ser muito sincero. Estar diante de uma sala de aula, uma turma, 20 a 25 crianças, nós estamos falando de 25 indivíduos com personalidades diferentes, né? E nós estamos falando de professores que não estão há 5, 10 anos, estão há 15, 17, 20 anos. É um desafio muito grande. É um desafio, é cansativo porque o professor, nós temos que reconhecer, esse profissional ele não está ali somente como mediador do conhecimento, ele está ali para um atendimento emocional, um atendimento às vezes na área da saúde, porque essa criança chega com algumas situações, né, de vulnerabilidade, seja ela social, afetiva, e esse professor ele está ali se doando por completo, não somente diante do seu planejamento pedagógico, mas do seu emocional, porque ele tem que se deparar com muitas falas fortes, com algumas situações que acabam gerando um desgaste ao longo do tempo. Que a gente vê na sociedade. E agora nós vamos falar um pouquinho mais, Franciele, sobre o Centro Educacional Amaury Lopes, que eu queria saber, que foi inaugurado recente, né? Eu queria saber qual que é a finalidade dele. Você poderia explicar para nós, por favor? Olha, nós estamos realmente realizados ali, falando da equipe da Secretaria de Educação, não somente da equipe, mas de todas as escolas, da comunidade escolar. Por quê? Porque o centro educacional ele já estava há um tempo parado. É uma obra que ficou cerca de 8 anos paralisada por inúmeras questões de estrutura, depois nós fomos para uma briga jurídica com a empresa que abandonou a obra. Então a concretização desse sonho, a finalização dessa obra, sem dúvida nenhuma, foi muito importante para nós. Hoje, o município de Guaíra consegue ofertar para a equipe, para os servidores da Secretaria de Educação, um espaço digno, né? Com dignidade, que motiva os nossos servidores a trabalhar. Então nós estamos ali com toda a estrutura administrativa da Secretaria de Educação, além de um espaço, de um auditório que atende cerca de 200 pessoas, com acessibilidade, rampa para cadeirante, onde não só
a estrutura do município de Guaíra pode usar, ou seja, do executivo municipal, mas também todas as escolas do nosso município. Então, assim, realmente estamos muito, muito felizes com a inauguração do prédio, estamos também felizes com a homenagem que foi feita ao nosso querido amigo Amaury Lopes, que fazia parte da nossa equipe, e infelizmente nós perdemos ele em decorrência do Covid. Então, assim, é um momento muito marcante para a Secretaria de Educação de Guaíra. Mercosul FM, cada vez mais perto de você.